Olhem que gracinha. Ela é cheia de penduricalho. Olha isso. E se eu posso com uma coisa dessas? Olha essa cor. Eu amei essa cor. Eu amo esse tom de azul com laranja. Olha isso, gente. Olha isso aqui. Olha que coisa mais bonitinha. Ai, olha que gracinha. Ai, olha esse daqui que bonitinho. Vê se eu posso com uma coisa dessas aqui. Não, só Jesus na causa mesmo, né? Eu tô caminhando em direção àquele parque que eu mostrei no primeiro vídeo. Vou fazer minha caminhadinha e vou conversando com vocês um pouco. E eu acho legal essa troca, porque é como se eu sentisse vocês que estão me assistindo aqui comigo, aqui dando uma caminhada aqui comigo na China. E é uma forma de eu também mostrar para vocês como que realmente é a China, tá? Por exemplo, aqui eu moro numa área que ela não é uma área, não é uma área central, é uma área mais afastada, assim, uma área mais rural, digamos assim. Mas mesmo assim, vocês podem ver, é asfalto, a calçada até que não é tão limpinha assim, mas geralmente as calçadas aqui são bem limpas. E aqui agora eu já me sinto em casa, mas demorou bastante tempo para eu poder realmente me sentir em casa, né? Não é fácil essa mudança de país. A gente passa por vários processos e eu acredito que todo mundo que tenha se mudado de país, ainda mais quando não se fala a língua, né, como é o meu caso, tenham passado por processos intensos, inclusive de tentar entender quem a gente é agora. Mas como foram, afinal, esses primeiros meses aqui na China, né? Posso dizer para vocês que o meu choque cultural, ele já começou no avião. A gente fez uma parada em Dubai, né? Onde a gente viajou pela Emirates e depois a gente viajou pela Air China. E ali, naquele avião, eu já percebi o choque cultural. Primeiro, tá? Dubai era tudo muito silencioso, né? Eu nunca tinha viajado para fora e já me senti meio estranha lá, porque era tudo muito silencioso e brasileiro é barulhento, né? E já quando a gente viajou só com chinês pela Air China, gente do céu, era uma falação, era noodles passando por um para outro. Eles viajam, eu vou ter que mostrar essa para vocês. Eles viajam com uns potão de noodles assim que eles fazem, preparam com água quente, né? Preparam no avião ou no trem bala. Eles adoram viajar com esses noodles, né? É a refeição deles. E aí eu já percebi uma diferença ali, né? Uma diferença de comportamento. A outra questão também foi a respeito da companhia aérea. Foi um voo diferente, assim, né? Não dá para se comparar muito Emirates com Air China, mas foi diferente. Enfim. E aí, eu achei que eu soubesse falar muitas coisas em chinês, mas eu descobri que eu não sabia. Porque eu pedi água e a comissária de bordo não entendeu. Só que em chinês, né? Só que eu falei shui. E shui não é água em chinês. Eu não tava usando o tom certo. E ali já fiquei frustrada, né? Aí eu achei que eu soubesse chinês, não sei nada. Quando a gente chegou aqui na China, também foi outro choque cultural. Porque eu imaginava que a pessoa que fosse nos recepcionar fosse nos dar um abraço, 3 beijinhos, perguntar pela mãe, pelo pai. E eu descobri que não são brasileiros, só brasileiro que faz isso. E eu fiquei tipo, oi, toda sem jeito, sabe? Completamente diferente daquilo que eu sou normalmente. E aí a gente já foi pro hotel, já nos deram 3 atividades para fazer, basicamente no outro dia, quando a gente chegou. A gente precisando lidar com o jet lag, porque a gente tinha ido para Dubai, depois tinha chegado na China, a gente tava com a nossa cabeça totalmente bagunçada, super cansados desses voos longos. Mas fomos pro hotel. Eu nem lembro direito, assim, a ordem das atividades, mas eu lembro que no outro dia a gente foi resolver a questão do nosso chip. A gente precisava de um chip chinês para poder até acessar os aplicativos chineses aqui. A gente precisava passar por uma
É tipo um centro médico dos imigrantes. Eu não sei se é só de imigrantes, acho que tem chineses que também são atendidos ali. Mas a gente precisava fazer uma carrada de exames. A gente precisou fazer exame oftalmológico, raio-x, exame ecoabdominal. Passamos por um clínico geral, fizemos testes de sangue, incluindo hemograma, para ver DST, EQU, vários exames a gente teve que fazer. E tinha outros... eletrocardiograma. Eu acho que é isso. Porque todo imigrante que vem pra cá precisa fazer estes exames. É obrigatório, tá? Isso é uma coisa que eu acho muito legal, porque também ajuda o país a ter um controle do que as pessoas têm de doença, enfim, né? Ajuda até a definir indicadores de saúde também. Passamos por esse centro e tudo muito rápido lá, sabe? Depois a gente foi resolver a função do nosso apartamento. A gente precisava definir onde que a gente ia morar. E do momento que a gente chegou, a gente tinha 3 dias basicamente para definir onde a gente ia morar. Ou a gente teria que ficar mais tempo no hotel. Na verdade, a gente até ficou uma semana no hotel para poderem limpar o apartamento, organizar o que tinha para organizar pra gente vir morar nele. E a questão do apartamento, ela até é bem interessante, porque esse apartamento que a gente mora, que a gente aluga, foi o primeiro que a gente olhou. Mas a gente até queria ver outros, né, pra ver se realmente era aquele ali que a gente tinha gostado. Mas quando a gente entrou no apartamento, a gente já se viu passando o nosso domingo na sala, ali em família. E quando a gente foi na sala de jantar, tinha uma plaquinha, um quadrinho na parede que dizia Medicina Brasiliense. E era um quadrinho do Acre, eu vou mostrar pra vocês depois. Eu vou colocar até no vídeo aqui pra vocês verem. E a gente conheceu outros apartamentos, mas aquele nos chamou atenção, a gente decidiu ficar nele. O pessoal tinha que limpar o apartamento, então a gente ficou mais alguns dias no hotel. Nesse ponto, a gente ainda estava cansado da viagem, empolgado com a mudança, mas ao mesmo tempo tentando entender o funcionamento do país, porque mesmo que a gente tenha visto vídeos sobre quem mora aqui no país, e isso ajudou bastante a gente, é diferente quando tu realmente está aqui, tu precisa resolver coisas assim rápido, né? Porque a gente não tava turismo, a gente precisava resolver tudo de uma forma rápida para, né, se estabilizar aqui e seguir tocando a vida. Aí passou esses dias, a gente veio fazer a nossa mudança, que na verdade era só as malas com as roupas. Eu tinha trazido talher, pano de prato, uma toalha que era da minha avó, que já faleceu, que eu queria ter aqui na China para quando a gente passasse o Natal aqui, né, ter uma lembrança dela. E é basicamente isso, sabe? Alguns livrinhos do Vicente, alguns livros nossos. E aí a gente tinha que se adaptar a essa nova casa. Só que o apartamento não tinha... Ele era bem imobiliado, ele é bem imobiliado, na verdade, mas ele não tinha prato, panela, forma, faca, nada dessas coisas tinha. E aí a gente foi no mercado para comprar essas coisas, num shopping que tem um mercado lá dentro. E, gente do céu, era tudo super caro. E aí eu pensei, mas cadê as lojinhas chinesas daqui, gente? Eu tô na China, cadê? Não tinha, era tudo caro. Meu Deus do céu. Eu sabia que tinha o Taobao, né? E aí foi onde eu me toquei, realmente. O chinês usa Taobao pra tudo, né? A gente comprou um pouco de coisa e aí o primeiro mês, assim, olha, foi pra gente se virar, sabe? Era 2 panelas, se eu não me engano, que a gente tinha. E aí eu tinha que cozinhar feijão numa panela comum. Aí respingava. O arroz eu não acertava. Eu descobri que o arroz tem que lavar 1500 vezes. Ai, aquilo dava uma angústia, sabe? Aí eu comprei um molho de tomate, que na verdade era ketchup. E a massa ficou doce. E aí tu pensa assim, sabe? Teve um momento que eu pensei, meu Deus, eu nunca vou conseguir me adaptar, viver aqui de boa. Eu não sei nada sobre esse país, eu não sei nada como as coisas funcionam. E aí eu postei alguns vídeos no YouTube, não, no TikTok. E uma brasileira que já morou fora, agora ela mora na China, entrou em contato comigo e ela foi muito querida. Porque ela me falou sobre o grupo dos brasileiros que tem no WeChat. E eu entrei nesses grupos e esses grupos me ajudaram absurdamente. Uma dica que eu dou para quem vai morar fora algum dia é se juntar à comunidade brasileira.
brasileiro se entende, a gente entende as nossas necessidades e tem coisas que fazem parte da nossa cultura. Por exemplo, arroz e feijão. Eu não consigo ficar mais de uma semana sem arroz e feijão. Para mim é uma coisa que meu corpo sente falta. Isso faz parte da cultura do brasileiro. Assim como um chinês daqui a pouco não fica sem o noodles. Faz parte da cultura deles. Mas fora essa questão material, que faz diferença assim quando a gente vai morar num país, ainda mais um país com uma barreira de língua tão forte, tem a questão emocional. E eu confesso que eu passei assim por vários períodos, né, durante esses 8 meses aqui na China. E o primeiro mês eu acho que foi o primeiro e o sexto mês, mais ou menos, assim, eles foram mais intensos. Porque no primeiro mês, ali em setembro, o meu filho ele começou na escola. Meu filho tinha recém feito 3 anos, ele começou na escola. A escola é bilíngue, é em chinês e inglês. Só que meu filho só tinha contato com português até então. E ali foi pesado, sabe? Ali foi pesado. Foi pesado o primeiro mês, porque o Vicente ele precisava fazer a adaptação na escola, no meio de colegas diferentes, no meio de línguas diferentes. E tinha dias que ele chorava. Ele ficou muito estressado nessa época, ele teve uma mudança de comportamento. Eu ficava estressada por conta dele, tá assim. E várias vezes eu me sentia culpada, eu me questionava, será que a gente fez certo em ter vindo pra cá? Será que realmente era o correto ser feito por ele? E ele não sabia falar inglês, ele não sabia pedir as coisas direito. E as professoras dele foram muito bacanas, porque elas começaram a usar o tradutor para ele poder falar as necessidades dele através dali. Hoje, 8 meses depois, o Vicente é outra criança. Ele fala inglês muito bem, muito melhor do que ele falava quando ele chegou aqui, óbvio, né? Ele já consegue, ele já sabe palavras até que eu não sei em inglês. Mas o primeiro mês foi bem complicado, eu senti bastante. Outra questão também que pegou no primeiro mês, o maior medo de uma pessoa que vai viajar, vai morar fora, é acontecer alguma coisa com algum parente, né? Com algum familiar ou até com a gente mesmo. E aconteceu. Quando eu cheguei aqui, um familiar meu foi internado na UTI. E aí também veio aquela carga, né? Mas eu não tô com a minha família agora, eu sou enfermeira, não tô com a minha família, não tô lá pra dar um apoio. E aí depois, assim, quando passou esse primeiro mês que a gente começou a cair a ficha mesmo, a gente mudou a nossa vida, tá diferente agora, é tudo diferente. Vou dar uma pausa no assunto só para mostrar para vocês que sim, existe igreja cristã aqui na China. Essa igreja aqui, ela fica no parque, aquele que eu tô caminhando, que fica do lado da minha casa, né? E tem outras igrejas aqui nessa cidade também, tá? Então, quem diz que bebida proibida aqui na China tá muito enganado. Mas vem conhecer a China comigo. Ó, já se inscreve no canal e clica no joinha. E aí eu cheguei num momento em que eu me perguntava o quê? O que? São os palhaços, né? Deixa eu mostrar pra vocês. Ele saiu buzinando porque viu que eu tava gravando um vídeo. E aí eu me perguntava assim, tá, o que vai ser de mim agora? Né? Eu fiz uma faculdade, eu fiz uma pós-graduação, eu fiz um curso. Isso começou a me bater uma angústia, sabe? E ao mesmo tempo em que eu queria trabalhar aqui, eu sabia que o primeiro passo seria aprender outra língua, que é principalmente o inglês, porque quando eu cheguei aqui meu inglês era muito fraco. Ni hao! Eles estão tudo querendo ver o que eu tô gravando. E nesse período foram vários questionamentos, vários conflitos existenciais, questionamentos de será que eu estou fazendo certo? O que eu posso fazer para melhorar? Ao mesmo tempo a empolgação de conhecer a China, de conhecer a cultura. E uma das coisas que eu tinha muita dificuldade era me entender com os chineses, porque chinês é difícil. E aí, desses conflitos existenciais, eu decidi
tentar focar um pouco melhor no chinês. Só que uma das vezes que eu fui tentar usar o chinês, uma guria estava sendo bem querida, só que a outra começou a rir. E ela começou a rir meio que debochando, tirando onda da minha cara, sabe? Eu tava com o Vicente. E naquele momento eu me senti muito vulnerável. E a guria do nada pegou o celular e começou a me filmar. E eu fiquei... Sério, aquela atitude daquela menina me fez muito mal. Porque eu me senti meio que sendo ridicularizada por estar aprendendo um idioma novo. 2, na verdade, né? Que é o inglês e o chinês. E aquilo me bloqueou. E eu contei pra minha vizinha chinesa sobre o que tinha acontecido. Contei em inglês o que tinha acontecido. E ela se propôs a me ajudar. E foi algo que deu uma virada de chave, assim. Eu comecei a conversar um pouco melhor em chinês. O meu chinês é bem básico agora. Mas eu comecei a conversar um pouco melhor em chinês a partir do ensinamento dessa vizinha. Fora que eu me senti mais acolhida também, né? Não fiquei com aquela impressão só daquela guria que ficou tirando onda porque eu tava falando errado. E aí essa vizinha me chamou pra casa dela. Quando eu cheguei na casa dela, ela tinha feito uns chazinhos, se eu não me engano, frutinhas. Eu levei um livro de chinês e ela me ajudou nos tons. Tanto é que se vocês forem ver o vídeo em que eu tô no parque com a minha família, eu falei em chinês, mas eu só consegui chegar a acertar o tom certo pro outro chinês, pro chinês me entender, pra pessoa chinesa, né, me entender, porque essa vizinha me ajudou nos tons. Além de tudo isso, eu também conheci 2 pessoas. Essas 2 pessoas eu digo que são as pessoas mais importantes pra mim aqui na China, que é a Elise e a Valentina. E de cara, assim, a gente se deu super bem, a gente formou um trio. Então, uma vez por semana a gente sai, a gente vai almoçar juntas, a gente conhece a China, a nossa cidade, né, que a gente mora. E é uma parceria muito legal, porque elas me ajudam muito no inglês. Muito do que eu sei hoje de inglês, que eu consigo conversar muito melhor, nem se compara quando eu cheguei aqui, é por causa delas, é porque elas me ajudaram. Elas estão sendo, né, pessoas essenciais para mim aqui na China. E se não fosse por elas, eu não teria melhorado o inglês, eu tenho certeza disso. E olha o que é engraçado, ao meu ver, né? Quando o meu irmão estava aqui, a gente foi num parque, um parque muito bonito, eu quero muito mostrar para vocês. É um parque que tem várias árvores e tem um lago. Tipo, as árvores estão dentro do lago, um lago bem verdinho, ele é a coisa mais linda. Eu fui lá mostrar pro meu irmão, a gente foi comer um noodles e tinha um casal lá. E esse casal, o cara, ele é palhaço do Circo de Solé e ele contou, ele tá aqui há 6 anos, até mais, ele sabe falar chinês melhor, né? E ele contou que os primeiros meses para ele foram pior. Ele perguntou, como é que tá sendo a minha adaptação, porque na época fazia 5, 6 meses que eu tava aqui. E eu falei pra ele, às vezes era difícil. E ele falou, tem a fase do primeiro mês e tem a fase dos 6 meses. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu acho que é algo muito comum, assim, quem imigra, né, ter esses questionamentos. Será que a gente tá fazendo certo? Será que a gente tá no caminho certo? Ainda mais quando eu ainda tinha a questão da barreira da língua. Isso é uma coisa que pegou bastante pra mim. Além do mais, é muito importante se juntar a pessoas que já têm um pouco mais de conhecimento sobre o país. Teve várias dicas que eu fui pegando com o grupo de brasileiros e também com outros estrangeiros que estão aqui na China, que ajudaram muito a facilitar a nossa vida aqui. Por exemplo, hoje eu sei que se eu vou num restaurante, todos os restaurantes na mesa, a maioria deles, não digo todos, né? Mas a maioria tem o QR Code na mesa. Se eu vou com o aplicativo Alipay, que é um aplicativo que a gente faz pagamento aqui na China, eu sei que eu posso traduzir o prato. Eu não preciso ficar tirando print do menu para botar no tradutor. Então isso já facilita. Porque tem 2 formas de pagamento aqui na China. Tem talvez tenham mais, né? Mas as mais usadas é o WeChat e o Alipay. Eu prefiro usar o Alipay justamente por causa dessa facilidade de traduzir aquilo que eu tô comprando, aquilo que eu tô comendo. Eu vou fazer um vídeo só falando sobre esses aplicativos que eu acho que é importante para quem planeja ou morar
ou vir conhecer a China ou a turismo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa que a gente teve hoje. Vem comigo, vamos conhecer a China juntos, que eu tô louca pra mostrar como é viver aqui. Vem, 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 vem. Beijo, beijo!